Olá, pessoal. Nós estamos nos aproximando da nossa segunda avaliação da disciplina de Relações Humanas e eu achei por bem fazer esse vídeo como uma aula de revisão. Eu postei um texto, um resumo no Life e aí eu vou falar aqui um pouco para clarear um pouco mais ainda para vocês conseguirem estudar para a prova, ok? Então, a nossa primeira aula, ela fala sobre as relações humanas na escola e na sala de aula. E o objetivo principal dessa aula é que a gente perceba a necessidade de uma interação efetiva na sala de aula entre professores e alunos. E, além disso, também uma interação efetiva entre os professores e a gestão da escola. Então, que é importante, que é necessário que os gestores acolham as experiências dos professores, que respeitem, que valorizem, e também que os professores respeitem a cultura e que valorizem os conhecimentos prévios que os alunos têm acerca dos conteúdos que vão ser trabalhados. E além dessa questão de uma inter-relação efetiva, onde um respeite o espaço do outro, onde um respeite o jeito de ser do outro, é fundamental que se desenvolva a afetividade, além de se pensar na questão cognitiva, dos conteúdos, do conhecimento geral. É importante que se dê atenção para a questão da afetividade entre professores e alunos, entre funcionários e alunos, entre equipe gestora e funcionários e professores e alunos, enfim, um espaço plural de reconhecimento, de valorização do outro. Então, é importante que a escola e que a sala de aula se desenvolvam dentro desse contexto, certo? E aí, o que faltou eu falar? Aí a gente traz a ideia do Piaget, quando ele fala sobre a coação e a cooperação. Então, relações de coação e relações de cooperação. Que as relações de coação, que é aquela que se desenvolve quando um toma o poder da palavra, o poder das decisões e impõe para o outro. Isso o gestor impondo para os professores e para os funcionários, o professor impondo o seu jeito de ser, de pensar, de avaliar para os alunos. Então, isso é o que ele chama de relações de coação. E aí, o que acontece com essas relações? Você forma pessoas passivas, pessoas que só sabem ouvir, que não sabem argumentar, que não sabem nem pensar naquilo que você está fazendo, que você está falando, porque ela aprendeu desde pequenininha a ouvir e se calar. Então, é esse o tipo de educação quando a escola vive uma relação de coação, né? Tanto dos gestores com os professores, com os funcionários, com os alunos, e enfim. E ao passo que as relações de cooperação, que é o que a gente prega que a escola precisa desenvolver, que nós vamos falar a disciplina inteira sobre isso, né? É quando há discussão de pontos de vista, as tomadas de decisões, elas são compartilhadas, todos podem opinar. Então, e daí todos são responsáveis pela sala de aula, todos são os responsáveis pela escola. E é nesse movimento que a gente vai conseguir formar o sujeito autônomo,
Quem é o sujeito autônomo, né? Aí aqui diz a capacidade de autogerir-se, de autodisciplinar, de pensar de acordo com os conceitos próprios, ao invés de aceitar automaticamente os valores e regras formados pelos outros, significa autonomia. Então, autonomia, uma das características é você que consegue pensar com o seu próprio pensamento. Ele não é um papagaio de pirata, aquele que repete aquilo que o outro falou, sem nem passar pelo pensamento aquela ideia. Então, ele, a partir de tudo que ele já estudou, de tudo que ele já conheceu, de tudo que ele já participou, ele é capaz de criar o próprio pensamento e saber dialogar, né? E saber colocar o seu pensamento e respeitar o espaço do outro. Então, esse é o indivíduo que é autônomo e é esse que a gente quer formar dentro da escola. Por isso, a necessidade dessas relações de cooperação. Então, aí fala que as regras emanam do coletivo, são construídas nas relações, e aí nós vamos ver lá para frente que é isso que mantém uma classe em ordem, organizada, entre aspas, disciplinada, porque todo mundo tem voz, todo mundo ajudou a construir as regras. Então, ninguém pode dizer que não sabia ou que não concorda, porque aquilo foi construído. No diálogo, não é eu impondo aquilo que eu acho melhor, mas é eu levantando com o grupo, com o coletivo, o que é melhor para todo mundo. Então, é dentro dessas relações de cooperação que a escola, trabalhando dentro disso, é que ela vai conseguir formar cidadãos de verdade, né? Então, que aquela ideia de que eu só preciso dominar os conteúdos específicos para ser professor, essa ideia já caiu por terra, né? Além de dominar os conteúdos específicos daquilo que eu vou trabalhar, isso é óbvio, a gente tem que dominar mesmo. E além de ter paciência, experiência, enfim, é preciso saber ouvir, é preciso valorizar a sensibilidade, a afetividade e olhar para o outro com esse olhar afetivo. Muito bem. Aí a segunda aula fala sobre a motivação de alunos e professores. E as autoras do texto que nós estudamos, elas falam que durante muito tempo os responsáveis pelos problemas da escola foram os alunos, foram vistos desta maneira, né? Então, tudo que é problema, a indisciplina, a falta de interesse, o barulho, enfim, tudo é a questão do aluno que não sabe se comportar, o aluno que não é disciplinado, o aluno que não traz a educação de casa e blá, 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 aquela história toda, né? E aí o que elas trazem de importante para a gente pensar é que se você coloca todos os problemas na conta dos alunos, então você não tem o que fazer, porque os alunos são aqueles, né? Se não tem nada que possa ser feito para melhorar esse quadro, então a escola não tem mais nenhum sentido, vai continuar sendo um lugar insalubre de se trabalhar. De trabalhar no meio de gritaria, de criança batendo em criança, de bullying, de desrespeito com os colegas, com os professores, aquele barulhão, é impossível. É por isso que os professores ficam doentes, né? Então, mas se eu coloco isso tudo na conta do aluno, então não tem o que fazer. Agora, se eu começo a pensar que é possível a escola tomar atitudes, a escola rever algumas questões e que isso pode ajudar nesse clima da escola, aí um espaço começa a se abrir, há uma esperança no fim do
testemunho, porque senão onde é que vocês vão trabalhar, né? Se a escola é esse lugar insalubre de sempre, se não tem o que fazer, então por que vocês estão indo para lá, né? Então o que a gente está estudando é que não. Primeiro que não é o aluno o responsável por isso, o único responsável, né? Numa relação onde você tem alunos, professores, funcionários, pais, comunidade, todo mundo é responsável por essa escola ser um ambiente agradável ou não. Então a gente não pode pôr isso só na conta dos alunos. Todos somos responsáveis. E aí o que a gente precisa saber é o que a gente pode fazer em relação a isso, né? O que a gente pode fazer, então, para a escola ser esse ambiente agradável, prazeroso, onde eu possa efetivamente fazer o meu trabalho, que é ajudar esses alunos na aquisição dos conhecimentos que já foram acumulados pela humanidade. Ok? Muito bom. E aí, nas pesquisas que elas coletaram aqui, que elas fizeram uma revisão bibliográfica, né, dos trabalhos que já foram feitos em relação a isso, elas colocam que, em uma das pesquisas, no relato dos alunos, o que eles mais entendem como um bom professor é aquele professor que se mostra afetivo, que sabe o conteúdo e que tem uma metodologia bacana. Então, para os alunos que foram entrevistados, um bom professor é esse, aquele que é afetivo, então que se interessa por eles, pelos alunos, que domina o conteúdo, que sabe o que está fazendo e que sabe ensinar aquilo, né? Isso é o olhar dos alunos, né? E aí, outro dado importante que elas trazem são as dificuldades que os professores enfrentam na docência. Então, a docência não é um mar de rosas, todo mundo já sabe disso. Ela tem os seus problemas e tem as suas compensações, tem muita coisa boa, mas também tem muitos problemas. Essas dificuldades, de acordo com as pesquisas, passam pela desvalorização do magistério, principalmente em relação à questão salarial, a estrutura do ensino, as condições de trabalho, os espaços físicos, os materiais didáticos, a sobrecarga, enfim. E aí também elas perceberam que isso vai causando um estresse nessas professoras e professores, que impede de se ter uma relação efetiva e afetiva com os alunos. Então, essa é uma das causas, aquele professor que fica cansado, desvalorizado, com as contas para pagar e o salário que nunca dá, e as condições, e aquele material que ele precisa e nunca tem, isso tudo vai cansando esse professor, né? Essas são algumas das questões. E outra questão que foi levantada é que um dos problemas que os professores têm de promover uma aprendizagem efetiva dos alunos é porque esses professores também eles foram submetidos a uma metodologia de memorização, né? A tal da decoreba, estudar para passar, estudar os questionários para fazer a prova e passar. Então, nós viemos dessa cultura de escola. E aí tem toda a questão da ditadura, enfim, que a escola foi se construindo nesse ambiente passivo. E aí, então, aí fala-se também do mal-estar docente, que tem as repercussões na interação com esses alunos, que deixa esses professores desestimulados, enfraquecidos, e, obviamente, um professor que vai assim para a sala de aula
diante de 35, 40, 45 alunos, o que ele só vai conseguir fazer é desestimular esses alunos também. E aí a coisa vai ficando ainda pior, porque esses alunos desestimulados aumenta a bagunça, aumenta o desinteresse, aumenta a falta de respeito, aumenta a confusão. E aí a gente tem aqui uma frase do Rubem Alves, que ele diz que todas as vezes que você precisa pedir disciplina é porque alguma coisa está errada. E quando o jovem ou a criança está realmente fascinado pelo objeto, você não precisa pedir. Então, resumindo, né, se a sua aula é uma aula interessante, se você consegue prender a atenção do seu aluno, se aquilo faz sentido para a vida dele, você não vai ter problemas com a disciplina. Aliás, problemas com a indisciplina, né? Porque você tem ali um ambiente favorável ao conhecimento. E então, resumindo, se você, dentro da sua sala de aula, dentro da gestão da sua escola, você consegue manter um ambiente afetivo, você se importa com as relações entre os outros, o que acontece entre as crianças também é problema seu. Se está ali acontecendo desrespeito, se está acontecendo bullying, se essa criança está excluída do grupo, se essa criança está passando por algumas questões complicadas em casa. Então, tudo isso é uma questão que precisa ser olhada pela escola enquanto gestor e enquanto professor também, principalmente, né? E se você traz, então, se você preparou muito bem a sua aula, se você veio para a escola disposto, estimulado, se você preparou muito bem a sua aula, se você veio disposta, estimulada, você vai conseguir levar isso para o seu aluno. Você vai conseguir fazer uma aula interessante, uma aula animada, uma aula eficiente, né? Uma aula que tenha um resultado positivo, que de fato ajude essas crianças, esses jovens a aprender aquilo que você está trazendo, né? Porque num ambiente indisciplinado, de correria, de gritaria, de falta de respeito, ninguém consegue trabalhar absolutamente nada, né? Então, resumindo o que a aula 2 traz, né, são pesquisas que mostram o que é que está acontecendo de ruim nas escolas e que provoca esse mal-estar docente. E o que seria interessante a gente poder remodelar dentro da escola, ressignificar para poder tornar a escola e a sala de aula ambientes mais agradáveis e onde a gente consiga, de fato, cumprir o papel da escola, que é ajudar essas crianças, jovens e adolescentes na aquisição desse conhecimento. Então, resumindo a aula 2, que fala sobre a motivação dos alunos e dos professores, que não basta eu colocar a responsabilidade das questões da escola, dos problemas da escola, nas costas dos alunos. O que é interessante é que cada um assuma a sua responsabilidade, né? Gestores, professores, funcionários, alunos e comunidade, entendendo que aquilo é um espaço de todos e que precisa ser gerido de uma forma agradável, de uma forma que possibilite a aquisição do conhecimento ali. Então, que a disciplina, que a motivação, que o interesse é algo que não é só responsabilidade de uma dessas partes, é responsabilidade de todos, né?
incluindo gestão, incluindo os pais, incluindo comunidade, incluindo os alunos, os professores. Então, que os problemas vão continuar existindo, a questão dos salários, a questão do baixo investimento na educação, a falta de material, as condições econômicas dos alunos, tudo isso vai continuar acontecendo. Mas eu, como professor, como gestor, eu preciso organizar a minha escola para conseguir trabalhar, para conseguir fazer aquilo que eu estou lá para fazer, né, que é ajudar os meus alunos a aprenderem. Então, eu preciso manter os meus alunos interessados, né, mantê-los estimulados, com aulas interessantes, com conteúdos que puxem da realidade deles para avançar nessa realidade, né, para ampliar essa realidade, mas que faça os links com a cultura deles. Eu preciso ter uma postura pedagógica afetiva, de acolhimento com esses alunos, com todos eles. Não fazer aquelas distinções, né? Esse que é melhorzinho, gosto mais desse, aquele eu não gosto tanto, porque eu sou uma profissional. Eu estou ali para acolher todos os meus alunos, né? E olhar ali a questão de cada um. Então, isso, ter uma postura afetiva, trazendo uma aula interessante, respeitando o meu aluno e exigindo respeito para mim, né? É onde nós vamos criar um clima agradável para trabalhar, tanto para os alunos aprenderem, quanto para eu, enquanto professora, gestora da sala de aula, ensinar, ajudá-los a aprender. Então, o ambiente vai ficar melhor para todo mundo. E assim os alunos ficam mais estimulados e, consequentemente, eu também. Conforme eu vou vendo que os meus alunos estão aprendendo, que eu tenho um ambiente gostoso de trabalhar na minha sala de aula e na escola, eu vou ficando mais estimulada, menos cansada, menos desanimada e então, conforme eu vou percebendo que o meu aluno aprende, que o meu aluno se desenvolve, que nós temos uma sala de aula, na sala de aula um ambiente agradável para trabalhar, na escola como um todo é uma escola agradável, que me valoriza, que valoriza o meu aluno, que abre espaço para a comunidade, para a família. Também estou fazendo um ambiente agradável para o meu próprio trabalho. Então, ao passo que eu consigo estimular os meus alunos, mais eu vou me estimulando e me sentindo motivada a continuar fazendo cada vez mais. A aula 3, que fala sobre as formas de articulação entre escola, família e comunidade, nós vamos pular na avaliação da prova, porque ela já foi bastante avaliada no nosso seminário, ok? A aula 4 fala sobre a formação de lideranças em espaços escolares e não escolares. E eu trouxe para vocês um texto meu, publicado na revista Humanidades e Educação, que fala principalmente sobre a gestão democrática. Então, ele começa dizendo: a gestão democrática como modelo capaz de transformar o espaço escolar num ambiente que atenda ao compromisso com a comunidade na qual ela está inserida. E o texto vai falar basicamente sobre a gestão democrática e a importância que ela tem, uma vez que a escola ela não é do diretor, a escola não é do professor, não é dos funcionários, não é dos alunos, a escola é da comunidade. As pessoas vão passando por aquela escola e a escola permanece. Então, o gestor, o professor, não pode ter essa visão de que a escola é minha, que eu é que sei, eu é que decido.
porque ele vai embora, ele vai ser transferido para outra escola, ele vai se aposentar, ele vai para outro lugar. E a escola permanece naquela comunidade. Então, o que é importante fazer em relação à escola é chamar essa comunidade para a escola, para que quando as pessoas se forem, né, os professores, os funcionários, os gestores, essa escola permaneça na cultura dessa comunidade, porque eles sabem o que se passa ali dentro, eles ajudam na tomada de decisões, eles ajudam a pensar o que é o melhor para aquela escola, porque eles estão presentes, a família, a comunidade, o dono do supermercadinho ali da ponta da praça, o jornaleiro, são pessoas que conhecem, que estão presentes, que sabem da importância que a escola tem para aquela comunidade. Então, a gestão democrática, ela vai trazer essas pessoas para dentro da escola, para ajudar a gerir essa escola. Então, quando toda a comunidade escolar se volta para as questões que precisam ser revistas, elas buscam novas alternativas e abrem-se possibilidades para mudanças necessárias para que se alcance o objetivo primeiro da escola, que é contribuir para a inclusão social, diminuir as desigualdades, formando cidadãos felizes, críticos e atuantes na sociedade onde eles estão inseridos. Okay? Então, a gente fala de escola participativa, quando todos têm o seu direito de participar preservado. E dentro da escola, né, então a gente está falando da comunidade, que é chamada para as reuniões de APM, né, as reuniões do conselho de escola, então, que são colegiados dentro da escola, que se formam, que se juntam para pensar os problemas da escola e as melhorias. Então, é importante que existam representantes, né, da família, da comunidade, dos professores, dos funcionários, sempre ali atuando e colaborando, né, e participando dessa gestão. E fundamental também entre os alunos. Aí a gente fala aqui da importância das eleições de representantes de classe, das eleições para o grêmio estudantil. E um grêmio, ele pode ser eleito desde a educação infantil, não precisa esperar lá o ensino médio, né? As crianças já podem, claro, de forma condizente com a idade de cada turma, de cada segmento, mas sempre as crianças, desde pequenininhas, podem ser chamadas para fazer um cartaz de conscientização, de não deixar a torneira pingando e passar de sala em sala para poder conscientizar os coleguinhas. Olha, a gente tem percebido, tem criança que deixa a torneira aberta, a gente está gastando água boa, água limpa, prejudicando as questões ambientais, e assim vai. Sobre alimentação, eu já tive alunos de 3 anos que nós fizemos uma pesquisa e eles foram sobre o que era bom para a saúde, para a gente comer. E eles foram de sala em sala com cartaz que a gente recortou de revista e foi colando sobre frutas, legumes, sobre a água. E levaram de sala em sala e foram falando para os colegas, né, dessa importância de se alimentar de forma saudável, de não comer salgadinho, não comer bolacha recheada, não tomar refrigerante, essas coisas que só prejudicam a nossa saúde. As crianças entendem, né? Outro trabalho que já foi feito com as crianças de ensino fundamental, para a comunidade toda, quando a gente
Eu era coordenadora pedagógica de uma escola e a gente tinha um caminhãozinho de coleta seletiva que passava pegando lixo nessa comunidade, mas as pessoas não colocavam esse lixo fora, as pessoas não separavam esse lixo. Então esse caminhãozinho ia e voltava vazio, era o caminhão do lixeiro que pegava tudo e levava para o aterro sanitário. Então nós fizemos ali uma campanha, uma conscientização, primeiro das próprias crianças, a importância de separar o lixo orgânico do não orgânico e colocar aquele dia certo que o caminhãozinho passava na porta de casa, deixar aquele lixo ali, né? E essas crianças foram levando essa conscientização para os pais e nós ficamos sabendo que aumentou bastante essa coleta seletiva de lixo no bairro. Então foi um trabalho que foi feito pelos alunos de 1º ao 5º ano, né? Então essa conscientização de participação do coletivo, né? E voltando na questão então da eleição dos representantes de classe, que pode ser feita desde os pequenininhos, e a questão do grêmio, que pode ser trabalhada realmente em qualquer idade, porque vai ajudar essas crianças a se posicionarem, a ouvirem o outro, a levantar questões que elas acham pertinentes, importantes de serem discutidas, né? Enfim, aí a gente está trabalhando essa autonomia, essa prática cidadã, de se colocar, de participar, de entender que tudo que é público é um bem coletivo e todo mundo precisa cuidar daquilo, né? E aí a escola ela passa a não ter mais problemas com os meninos que invadem. Eu contei isso para vocês nosso primeiro encontro, né? Quando eu fui diretora de uma outra escola, que os meninos invadiam para jogar, a gente tinha construído um campinho que era de grama e 2 traves que nós mesmos fizeram, eu e os alunos, fomos catando ali o que tinha de madeira e montamos ali a nossa trave. Então, era um campinho, era uma comunidade bem carente, e era um campinho muito simples que nós conseguimos fazer para os alunos jogarem bola. Só que aí, no final de semana, os outros meninos da comunidade pulavam o portão, pulavam o muro para jogar nesse campinho e acabavam assim, depredando a escola, né? Quebrando vidros, pichando, fazendo outras coisas ali, enfim. E aí que eu cheguei para um dos líderes dessa turminha e falei: você quer a chave da escola? Eu dei uma cópia da chave do cadeado para eles poderem entrar pelo portão e sair pelo portão e cuidarem da escola. E foi o que eles fizeram. A gente nunca mais teve problema. Quando tinha um problema ou outro, eu sentava com eles e a gente conseguia resolver, né? Então, por quê? Porque daí a escola não fica essa coisa entre muros que separa, né, da comunidade, que aquilo não tem um sentido de pertencimento, né? Aquela escola não tem nada a ver com eles, muito pelo contrário, eles começam a perceber a escola como um patrimônio público da comunidade. E aí eles vão cuidar daquilo porque é deles também. E os próprios alunos, né, vão tendo esse sentimento de pertencimento da escola. Então, nesse texto, eu acho que eu falo que nós fizemos, nessa escola que eu fui coordenadora, a gente começou a comemorar o aniversário da escola. Então, trouxemos o quadro, a foto do patrono da escola, fizemos um bolo, chamamos a viúva dele e contamos toda a história, fizemos um painel contando toda a história dessa escola, quando ela foi construída, quando ainda não tinha a escola
o bairro já precisava, já tinha muitas casas, muitas crianças, muitos jovens, e eles precisavam pegar ônibus, ir lá para o centro da cidade para estudar. Alguns não tinham condições do ônibus, iam a pé. Aí toda a história daquela comunidade que ia atrás dos representantes de bairro, vereadores, para poder conseguir construir essa escola na comunidade. Aí a gente conseguiu fotos dessa escola começando a ser construída, a escola inaugurada, e aí as crianças estudando ali. Então, mostrando para aqueles que estão ali a luta que a comunidade teve para que a escola pudesse acontecer ali, naquele lugar. Então, mais do que isso, né, prova que realmente a escola é da comunidade, ela foi conseguida por uma luta da comunidade. Então, só o fato de a gente chamar todas as crianças ali, funcionários, professores, passar esse vídeo de como é que foi essa conquista da escola pela comunidade, a gente trazer a figura desse patrono, que era um quadro, e trazer a viúva para falar da vida dele, que ele era um professor, e da gente cantar parabéns com um bolo, né? Só essa cerimônia, ela teve um efeito positivo tão grande para os alunos, que lá a gente tinha vários problemas, né? De indisciplina, de depredação, de banheiro, de escrever na porta do banheiro, de fazer xixi no chão do banheiro, enfim, milhares de coisas que a gente foi conseguindo arrumar, romper com essas questões que deixavam a escola um ambiente super desagradável. A gente foi aos poucos, né? Mas essa cerimônia já deu um despertamento de pertencimento daquela escola, né? Então, aquele aluno que percebia que ele não devia rabiscar aquela carteira, porque aquela carteira ele estava usando esse ano, mas daqui 2, 3 anos era o irmãozinho dele que vinha usar, era o primo dele, o amigo dele, né? Aquele livro que ele levou para casa, ele tinha que ter cuidado para devolver o livro em ordem, para durar muitos anos, para o irmão também conseguir ler, para aquele que vem depois, né? Então, a gente conseguiu criar nessa escola esse sentido, né? A escola que é do coletivo, que é de todo mundo, que pertence a todo mundo, né? Então, foi aí com esse trabalho, ok? E termina falando aqui, esse resumo que eu fiz, que o gestor consciente percebe que ele sozinho não dá conta de gerir as questões da escola, uma vez que a escola pertence ao coletivo e é no coletivo que ela precisa ser gerida, né? E aí mais para frente nós vamos falar um pouco das assembleias escolares que ajudam muito nessa gestão da escola. Mas que o fundamental dessa aula 4 é perceber isso, né? Que um gestor sozinho não dá conta de uma escola do tamanho que ela tem, seja com 300, 400, 500, 700 alunos, com uma equipe de professores grande, uma equipe de funcionários grande, né? Então, uma pessoa só não dá conta. Você precisa abrir essa gestão para que todo mundo consiga participar. E na sala de aula, idem, né? Esse professor precisa abrir a gestão da sala de aula para os alunos também. Isso implica não só no ajudante do dia, que é uma prática comum, né? Mas de você deixar a sala de aula numa posição que seja possível, né? Não aquela carteira uma atrás da outra, mas que essas crianças sentem ou num semicírculo, ou que sentem em grupos, que aquele aluno que terminou as tarefas primeiro, que ele possa ajudar aquele que não está entendendo aquela conta, ou que não conseguiu entender ainda aquele texto. Então, aquele que terminou, que já fez tudo, que vá lá ajudar, né?
que você chame os seus alunos para ajudarem a gerir aquela sala de aula, né? Então, que aquilo é um compromisso de todo mundo, que não é só o professor ali que é o responsável pela aprendizagem dos alunos, mas ali todos são responsáveis por tudo, né? Desde deixar a sala em ordem quando vão sair, porque daqui a pouco vem outra turma, de recolher aquele lixo, jogar fora, arrumar as carteiras, olhar, ver se ninguém está rabiscando a carteira, todo mundo é responsável, né? Todo mundo é responsável em prestar atenção se não tem algum aluno que está sendo vítima de bullying ali na sala, está sendo desprezado, excluído desse grupo. Então, todo mundo é responsável por todo mundo, né? Então essa gestão democrática, ela realmente precisa acontecer, não só no conjunto da escola, mas dentro da sua sala de aula, né? Realmente essa prática de que eu, professor, mando e vocês obedecem, isso já ficou faz muito tempo para trás, né? Ninguém consegue levar mais uma sala de aula nesse modelo, que é o modelo onde nós estudamos, né? Então, a gente precisa de uma gestão participativa na escola e na sala de aula, ok? E a nossa aula 5 vai falar sobre a mediação e resolução de conflitos interpessoais na escola. E aí, o resumo começa falando assim: o conflito é inerente à condição humana e pode representar uma oportunidade para a construção do diálogo e da cooperação. Ele pode significar perigo se o impasse permanecer e a situação conflitiva continuar, retirando as energias individuais e potencializando o conflito. Ele pode significar oportunidade se forem criadas novas opções e possibilidades para que os indivíduos criem e solucionem problemas cotidianos. Muito bem. O que quer dizer que o conflito ele é inerente às relações. Isso em qualquer situação, né? Juntou mais de um, em qualquer lugar é possível haver um conflito, né? Conflito de ideias, de opiniões, de ações, enfim. Então, o problema não é o conflito. O problema é como é que eu, gestora, professora, vou lidar com ele. Então, o que diz aqui? Se eu aproveitar esse conflito para abrir diálogos, para abrir formas de mediação para resolver aquilo, então eu vou contribuir para a construção desse ser que sabe conversar, que sabe dialogar, que não quer impor as suas ideias, né? Mas que ele sabe se colocar no lugar do outro, que ele sabe prestar atenção que não existe só o ponto de vista dele, que tem o ponto de vista dos outros e que ele precisa respeitar, né? Então, se eu dialogar, se eu conseguir lidar, ajudar essas crianças, os adolescentes, os jovens a lidar com esses conflitos, então eu vou estar contribuindo para esse tipo de cidadão, né? Essa pessoa que sabe falar e sabe ouvir. Mas se eu deixar esse conflito para lá, né? Como a professora do vídeo fala, né? Quando é um problema que acontece do aluno com o professor fica preocupado, incomodado e quer resolver. Agora, quando o conflito é com o aluno, o professor acha que tudo bem, isso é coisa de criança. E não é, né? Nenhum conflito pode ser deixado para lá. Todos os conflitos, eles têm uma raiz, eles nasceram de alguma coisa, de algum lugar, de algo que foi dito uma vez ou mais de uma vez, de alguma ação que está acontecendo que você não percebe, né? Por isso que é importante, nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente lida com isso, que é o que o texto traz, né? Mas deixando sempre claro isso. O conflito ele é da natureza humana,
ele vai acontecer sempre. E o conflito não é o problema. O problema é como é que a gente lida com ele, né? Como é que a gente ajuda, porque os nossos alunos eles estão aprendendo a lidar com isso, né? Tem adulto que ainda não sabe lidar com os conflitos, né? Mas as crianças muito menos, né? Elas estão ali na escola justamente para a gente ensiná-las, né? Como lidar com isso, né? Então, essa criança tem que entender que ela não tem que ficar quieta se ela está sofrendo bullying, se ela está sendo discriminada, se os alunos estão tirando sarro dela. Ela não tem que ficar quieta em momento nenhum. Ela realmente tem que se posicionar. Agora, como é que isso vai ser feito, né? Então, se eu vou deixando isso para lá, o que vai acontecer? Essa criança vai se encolhendo cada vez mais, ou ela vem para agressão, ou ela vai bater, né? Então, as duas formas eu preciso me preocupar. Se essa criança está cada vez mais quietinha e separada, eu tenho que estar preocupada. E se essa criança vem para cima, bater, jogar cadeira, gritar, eu também tenho que estar preocupada com isso e tenho que lidar com ambas as situações, né? Deixa eu achar aqui. Bom, então, para a gente conseguir lidar com esses conflitos, ensinar os nossos alunos a gerenciar esses conflitos, então o texto traz as ferramentas, né, que a professora vai falar no vídeo dela também. Uma delas é o diálogo, né? Chamar as pessoas para conversar sobre o que aconteceu, né? Agora, uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, que isso é muito comum, é muito comum entre as pessoas que trabalham na escola. Então, se aconteceu algum problema, chamar os alunos para dar lição de moral. Então, o diálogo não é isso, não é disso que o texto está falando, né? Não adianta você chamar esses 2, 3 alunos que se envolveram em algum conflito, que quebraram uma janela, que bateram em não sei quem. Não adianta você chamá-los para dizer, olha, já é a terceira vez que eu chamo vocês para falar disso. Olha o quanto eu já falei, e falar. Por quê? Eles vão ouvir a primeira frase que você falou, depois eles não vão conseguir ouvir mais. Porque você já está criando um embate ali entre você e eles. Você não está ajudando nada. Isso não é um diálogo. Isso é você impondo a sua lição de moral para eles. Ou seja, não adianta nada. Tanto que eles voltam de novo fazendo a mesma coisa, né? Então, a ideia do diálogo é você chamou os 3, né? E aí ele vai falar dessa comunicação assertiva, das perguntas restaurativas, né? Então, primeiro, você sempre se manter calma, professora, gestora, coordenadora, enfim, né? Chamou os 3 para conversar, deixa eles falarem, né? Primeiro, quem quer me contar o que aconteceu? E aí aí o outro vai querer interromper para dizer que não foi aquilo. Não, você segura aí, na sua vez você fala, agora é a vez dele, né? Deixa aquela criança falar, se colocar, porque provavelmente o que ela vai contar foi o jeito como ela viu as coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo, uma coisa básica que acontece sempre, dá uma confusão gigante. Se as crianças estão correndo na hora do recreio, aí um chegou, tropeçou no outro, caiu e se machucou, ele levanta na hora e vai bater naquele outro em quem ele tropeçou. E aquele em quem ele tropeçou nem percebeu, porque ele estava brincando de outra coisa. Só que eles levantam e começam a se bater. Aí vem um amigo desse que também caiu e vai brigar também. Então, é uma confusão que começou por um acidente. Então, se você chama esses 3 para conversar, cada um vai falar do jeito como ele pensa. Então, esse que tropeçou e caiu, ele vai dizer, o fulano pôs o pé na minha frente para eu cair.
E o fulano que pôs, e o fulano em quem ele tropeçou vai dizer, não, eu estava brincando com a fulana, eu nem vi você, né? Mas, se você não dá a possibilidade de eles conversarem sobre isso, né? E dá a possibilidade para aquele terceiro, que era amigo do que caiu e chegou batendo, escuta, você chegou batendo por quê? Ah, porque eu vi que ele estava batendo e eu fui bater também. Mas como assim? Você nem sabe o que aconteceu, né? Então, mas você precisa fazer as crianças, os adolescentes, os jovens pensarem no que aconteceu, ouvir o que o outro está falando, né? Então, essa coisa de você chama para conversar, dá uma lição de moral, manda pedir desculpas e se abraçar, isso não resolve nada, né? O que resolve é fazer a pessoa pensar, falar, dar o direito dela falar o que ela pensou, o que ela sentiu e por que ela fez aquilo, né? Então, no final, se pedir desculpa ou não é o de menos. O que importa é a conscientização de cada um entender que são vários pontos de vista. Num conflito que aconteceu, tem vários pontos de vista e precisam ser analisados todos, certo? Então, e depois ela vai falar sobre as formas de perguntar, né? Então, as mensagens eu e as mensagens você. Então, isso é muito importante também a gente prestar atenção, né? Então, primeiro só voltando, esse perguntar restaurativo que vai sempre deixar as crianças falarem o que aconteceu, quem fez, quando foi, onde foi, por quê, como, né? Então, deixar as crianças prestarem atenção nessas suas perguntas, que são as perguntas que vão fazer ela entender o que aconteceu, né? E aí, daí a autora aqui diz, né, que na abordagem tradicional sempre perguntamos assim: o que foi dessa vez? É você de novo? Quem começou isso? O que eu posso fazer agora para punir o culpado? O que você quer que eu faça com ele? Né? Então, isso realmente não ajuda em nada. Isso é uma postura muito antiquada que só faz reforçar cada vez mais os conflitos, a indisciplina, despertar raiva nessas crianças porque ela não foi ouvida, né? Muitas vezes acontece isso, aquele que menos fala é aquele que acaba sendo mais prejudicado, porque ele não conseguiu se colocar, ele não conseguiu entender, ele não teve voz para falar nada, né? Aí a pessoa chama o pai desse aluno, aí esse pai também briga com esse aluno, e aí, poxa, mas eu não fiz nada, eu estava no meio da confusão. Então, você não deixou as pessoas falarem. Então, essa abordagem tradicional já ficou bem lá para trás, né? Então, a gente está falando de gestão democrática, a gente está falando de participação, a gente está falando de autonomia, de cidadania, então, é nesse pensamento que a gente trabalha, né? Então, daí ela traz, ao invés dessa abordagem tradicional que culpa o outro, o que você fez, porque você é o culpado, não sei o quê, por uma abordagem restaurativa, né? Que muda completamente a forma de perguntar, né? O importante dessa abordagem restaurativa é que ela separa a pessoa do problema. Que é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. O problema não é o aluno, a questão é o conflito, é o que aconteceu. Não é ele que é assim, assado ou cozido, né? É o conflito. E se os conflitos estão sempre acontecendo do mesmo jeito, é porque eu não estou dando a devida importância, não estou dando o devido trato que eu preciso para ajudar esse aluno a saber resolver os conflitos, né? Oh, meu Deus, mudei tudo aqui, peraí. Então, na abordagem restaurativa, eu vou perguntar o que aconteceu, né? Quem foi afetado? Quem sofreu algum dano com isso? O que você sentiu naquele momento? Como você está se sentindo agora? O que eu posso fazer para você se sentir melhor? Né? Como é que eu posso dar oportunidade
para os envolvidos repararem o que aconteceu, né? Então, de uma forma, então isso é restaurativo das emoções, né? Então, esse menino vem, coloca toda a raiva, a tristeza dele para fora. Tá bom, e agora como é que a gente vai resolver? Né? O que fizeram para você, como é que nós vamos resolver isso? Né? O que pode ser feito? Né? E deixa as pessoas, os alunos, as crianças, os jovens, serem responsáveis também pela resolução daquele impasse, daquele conflito. Então, ele não é a vítima e você tem que ir lá resolver os problemas dele. Porque ele vai crescer essa pessoa, né? Em casa é a mãe que resolve os problemas dele, na escola é a professora, é a coordenadora, é a diretora, né? Sempre alguém resolve os problemas dele. Quando ele for adulto, ele não sabe como lidar com os problemas dele, porque ele não aprendeu, né? Então não é você resolver, eu vou fazer isso, é você deixá-lo se sentindo responsável por aquilo. O que é que nós vamos fazer? O que você acha melhor? Para você se sentir melhor. Né? Então, é esse ser olhando para os sentimentos dele, olhando para as questões, para os diversos pontos de vista e ajudando a elaborar soluções para aquilo que aconteceu. Né? Então, é esse ser que a gente quer formar. Aí vai falar da mediação, né? Que é isso, né? Que a gente estava falando aqui. Muitas vezes quem faz esse papel é a professora, ou é a coordenadora da escola, ou é a diretora da escola. E tem escolas que já trabalham tanto com essa questão da mediação que os próprios alunos já conseguem fazer esse papel de mediadores, né? Então, que é o quê? Aconteceu o conflito, a pessoa vai sentar e vai ajudar nessa situação. As pessoas olharem para o que aconteceu, olharem os diversos pontos de vista e proporem as soluções para aquilo. Né? O texto fala das fases, né, da pré-mediação, que primeiro os envolvidos precisam concordar que eles querem sentar para falar sobre aquilo, para tentar resolver aquilo, né? Tem que ser de ambas as partes. Esse mediador é a pessoa que menos fala, né? Ele é a pessoa que faz perguntas, mas ele é o que menos fala, lembrando daquela história que não adianta você ficar dando lição de moral nas pessoas. Você tem que fazer perguntas para que ela pense no que aconteceu, para que ela reflita, para que ela tenha espaço, né, para poder pensar. Deixar as pessoas falarem e fazer os apontamentos, fazer a mediação de fato, né? Com perguntas assertivas, que não tem julgamento nenhum. O mediador, né? Então vamos falar de uma coordenadora pedagógica ou de uma professora que vai chamar esses alunos para contar o que aconteceu, precisa ser imparcial. Ah, mas eu sei que esse aluno é bonzinho e esse é o que está sempre aprontando. Você já vai com essa carga de parcialidade. E não pode. Você tem que deixar eles falarem sobre o que aconteceu e eles se resolverem. Né? Então, a pessoa que vai mediar esse conflito, essa situação, ela não é a pessoa que vai dar um veredito, que vai dizer você é culpado, você é inocente, porque você faz isso sempre, porque isso não é. Isso é essa abordagem tradicional. Então, você, mediador, é aquele que vai sentar para ouvir, para deixar falar, para fazer perguntas, para que essas pessoas consigam chegar aí num denominador comum, numa resolução suficiente para os dois, né? E aí o texto ainda fala dos círculos de paz, né? Da importância quando você vai na sua sala de aula trabalhar uma questão,
importante, ou de algum conflito que está acontecendo, ou da questão, sei lá, do uso do banheiro, que estão depredando o banheiro, enfim, as questões comuns que acontecem na escola. É sempre importante que você disponha essas pessoas, esses alunos, num círculo, né? Ou você gestor que vai chamar os pais para a reunião do conselho de escola, os professores na reunião do conselho de classe, as reuniões de APM. É importante dispor as pessoas, as crianças, em círculo, por quê? Porque o círculo é democrático, ele não tem alguém na frente e as cadeiras uma atrás da outra, aquele que senta na frente é o mais interessado, o que senta no fundo é o menos interessado, né? Então, quando a gente dispõe dessa maneira, você já constrói uma hierarquia ali. E no círculo não tem isso, né? No círculo não tem onde começa e onde termina. Ele é um espaço democrático, onde todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem que saber ouvir para ter garantido o seu direito de falar também. E aí ele também traz a questão do bastão da fala, né? Que é uma técnica bacana de se usar, que você está todo mundo distribuído em círculos, você põe um bastão, um pedaço de madeira, de cabo de vassoura, ou alguma outra coisa, uma bola, ou qualquer coisa, e você vai passando de um por um para aquele que quer falar, né? E aquele que pegou aquele bastão e diz eu não quero falar, ele pode simplesmente passar o bastão, mas ele teve o direito da fala. Na próxima rodada que esse bastão estiver passando, de repente agora ele quer falar, agora ele tem o que dizer, né? E com o tempo, os alunos, as pessoas vão percebendo que eu só posso falar se eu tiver com o bastão na mão, né? A não ser a pessoa que está mediando essa conversa, né? Que é o professor, que é o mediador, que é o coordenador. Ele pode fazer as intervenções, fazer as perguntas, né? Esse diálogo, essa abordagem restaurativa que implica nessas perguntas que eu vou fazendo para ajudar as pessoas a pensarem no que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e qual a solução para aquilo, né? E o outro ponto também desse texto, que é muito importante, são as assembleias. As assembleias é você chamar a escola toda para pensar as questões da escola. Então, eu acho que eu disse no meu texto, mas quando eu tive essa experiência como coordenadora de escola, a grande chave que a gente conseguiu mudar aquela escola toda foi com o auxílio das assembleias. Logo que eu cheguei, nós tinha a minha sala, a sala do diretor, a secretaria, e tinha uns banquinhos ali no meio, e virou e mexeu, aqueles bancos estavam cheios de crianças para falarem com o diretor. Isso era todos os dias, né? Aliás, não crianças para falarem com o diretor, crianças mandadas para a diretoria, né? Que é bem diferente. Então, assim, o trabalho do diretor era mais ficar lidando com esses conflitos do que fazendo as coisas que tinha que fazer. E o trabalho dele ia todo se acumulando, né? Aí a gente foi perceber, escuta, isso não pode ser assim, né? As pessoas têm que fazer o seu trabalho enfim. Então, nós fizemos um movimento grande nessa escola, mas a grande questão que ajudou realmente foram as assembleias. E a gente começou fazendo assembleias semanais, porque a escola tinha muitos problemas, muitos problemas. Depois passou a ser quinzenal. Mas, na primeira assembleia que foi feita, porque assim, realmente a escola era o caos, né? Então, pensa numa gritaria, numa correria, a criançada chorando, bullying para todo lado, os professores cansados, os funcionários esgotados, aquela coisa. Era assim, a escola era exatamente assim. Então, a primeira coisa foi, vamos chamar todo mundo para o pátio, a gente ficou lá
1h30, né? Foi na primeira assembleia, para a gente poder levantar a escuta. A escola está boa para todo mundo? Está todo mundo feliz nesse ambiente? Não, tá. Então, por que a gente não está feliz nesse ambiente? Quais são as questões que acontecem aqui que não deixa a escola um ambiente agradável? E eu fui listando num papel pardo tudo que eles iam falando. E era uma lista gigante mesmo, né, de muitas coisas. Aí falaram os alunos, falaram os funcionários, falaram os professores, e eu fui marcando. Aí, no final da assembleia, no final desse levantamento, a gente tinha muitas coisas para fazer. Aí eu disse, bom, então eu vou ler para vocês tudo que foi colocado aqui, que são os problemas que a gente está enxergando na escola hoje. Li todos. Muito bem. Desses aqui, qual é o primeiro, qual é o mais importante, qual é aquele que realmente é urgente de ser trabalhado? A gente vai ter que escolher um só. E aí nós votamos e elegemos. Se eu não me engano, a coisa mais importante que precisava mexer era na correria dentro da escola. Porque a escola tem os corredores, as salas de aula, um pátio interno e lá fora tinha quadra, né? Mas naquele pátio interno era onde as crianças comiam. E aquilo era uma correria, uma criança brincando de lutinha e dando rasteira e se matando e gritaria. E nisso tinha outras salas em aula, porque o recreio não era feito todo mundo junto, né? Era dividido. E aí, na hora do recreio dessas turmas, ninguém mais conseguia ter aula, ninguém conseguia trabalhar, e aquilo era uma confusão gigantesca. Então, a primeira coisa foi essa, né? A gente foi lidar com esse barulho do recreio, com essa correria no pátio. Então, daí a gente decidiu, tá, então isso é o que nós vamos trabalhar. Tá bom. Então, a gente vai trabalhar essa semana que vem inteira só essa questão, né? Dessa correria, desse barulho no pátio na hora do recreio. E aí, como que nós vamos trabalhar isso? Aí as próprias crianças foram dando ideias. Vamos fazer cartazes. Vamos falar para o colega que estiver correndo que não pode correr. E aí a gente fez os cartazes, as crianças fizeram, a gente colocou cartazes em todo o corredor. Proibido correr aqui no pátio, proibido correr nos corredores, né? Então, daí um lugar definido para correr e gritar bastante à vontade foi a quadra, que era um espaço externo, que não atrapalhava ninguém, né? Só que aí é claro, né, que a gente começou esse trabalho, tipo, a assembleia foi numa sexta-feira, segunda as plaquinhas estavam todas lá, mas é claro que ainda tinha criança correndo e gritando, né? Por isso que a gente precisava de um por um. Olha o que nós combinamos. Olha a placa. Quem quer correr e gritar, vai correr e gritar lá fora. E aí o pátio interno, a gente colocou mesinhas com jogos de dama, com livros. Com aquela criança que não quer correr e gritar, que ela só quer descansar do tanto que ela estudou, né? Então ela vai sentar e vai jogar com o amigo dela, ou ela vai ler um livro, mas num ambiente gostoso, né? E é claro, isso levou uma semana, 15 dias, até que todo mundo se acostumou com isso, né? Então dentro da escola não se corre mais, não se grita nesse pátio, não se brinca, né? Aqui, quem quiser brincar é sentado, quieto, né? Vai correr e gritar lá fora. Então, isso foi a primeira questão que nós trabalhamos e resolvemos. Aí a escola já começa a perceber, nossa, já ficou realmente melhor. Aí, na próxima assembleia, a gente foi levantar o segundo ponto. E agora, o que vai ser trabalhado? A comida que vai para o lixo. Aí, toda uma conscientização daqueles baldes que tinham enormes de comida. E aí, foram diminuindo, né? E nisso, nós conseguimos trabalhar todas as questões da escola. Resultado, a escola ficou um ambiente agradável, onde essas professoras puderam trabalhar para valer. E o que nem era a nossa pretensão, nós aumentamos o IDEB da escola em 1 ponto. 1 ponto é muita coisa, né? Vocês sabem que o IDEB ele é medido a cada 2 anos.
esse trabalho começou em 2012, quando foi em 2014, na avaliação do IDEB, a nossa escola tinha subido um ponto. Né? Por quê? Porque as crianças conseguiram estudar, os professores conseguiram trabalhar. Né? Mas por conta disso, a gente traz todo mundo para discutir na Assembleia o que é importante para a escola. E vamos fazer aqui, então, as nossas... vamos fazer aqui o nosso contrato, né? Vamos estabelecer o que pode e o que não pode, porque numa escola sem regra, numa sala de aula sem regra, né? Ninguém sabe o que pode e o que não pode, aí vira aquela confusão. Então a gente tem que, juntos, o que é que atrapalha e como é que vamos resolver. Né? Então essa assembleia ela deve ser feita tanto na escola quanto na sala de aula. Escuta, pessoal, não estou conseguindo trabalhar, vocês não estão conseguindo aprender nada aqui dentro. Quais são os problemas? Ah, é isso. Como é que nós vamos resolver? Né? E ter aquela paciência de lembrar aquilo todos os dias, até que você consegue resolver aquele ponto e passa para o outro. Até que a gente vai conseguir deixar a nossa escola e a nossa sala de aula num ambiente agradável, onde a gente consiga de fato trabalhar. Ok? E finalizando a nossa aula 6, que fala sobre a disciplina em espaços escolares, é na verdade um apanhado geral de tudo que foi falado ao longo da disciplina Relações Humanas. Ela começa dizendo, né, as diretrizes organizacionais, as políticas educacionais do sistema e as tomadas de decisões são carregadas de intenção, podem buscar o conformismo, a subordinação ou a obediência, como também podem buscar o diálogo, a reflexão, o questionamento bem fundamentado, a fim de inovar práticas que visem a melhoria da qualidade da educação. Então, se eu opto por essa educação que oprime, que trabalha com essa obediência, eu vou formar um tipo de cidadão, né, que é o que foi formado ao longo dessas últimas décadas, né? Pessoas que se conformam com tudo. A gente está vendo o cenário político do nosso país chegou onde chegou, porque nós realmente temos um povo bastante conformado, né? E obediente. Pois é, mas daqui para frente não é esse tipo de gente que nós queremos, né? Não é isso que nós trabalhamos para formar. Trabalhamos 25 anos, agora talvez muito mais, né, com a reforma da Previdência. Mas não é isso que a gente sai de casa para ir formar. Né? Nós queremos uma educação baseada no diálogo, na reflexão, no questionamento com fundamento, né? É dentro desse modelo que nós queremos formar os nossos alunos. Né? E o que isso tem a ver com disciplina? Tudo. Primeiro, né, hoje, antigamente, os professores ainda conseguiam a disciplina na marra, na base do autoritarismo. Né? Mandava, gritava um pouco, até batia nos alunos. Eu apanhei de uma professora. E as professoras se impunham dessa maneira. Quanto mais brava, mais a gente ficava com medo, ficava quieto, né? Mas hoje em dia isso já não se sustenta, né? Você não consegue mais manter disciplina no grito, na imposição, amedrontando, porque graças a Deus existem leis e os alunos não têm mais medo dos professores, né? Então, pelo medo a gente não consegue mais nada. Então, o que a gente consegue na sala de aula é autoridade, mas a autoridade, ela implica em você respeitar o seu aluno, você respeitá-lo como um sujeito de direitos como você é, né? Um sujeito de direitos e deveres, né? Aquele que tem direito de falar, de se colocar, que tem deveres, de colaborar por uma sala com uma disciplina suficiente para todo mundo conseguir aprender, trabalhar, né?
mas você tem que ter esse olhar, né? Isso é que é autoridade, né? Então, na sala de aula, o professor sou eu é que sou o líder dessa turma, mas eu sou um líder democrático. Eu escuto, eu ouço, eu chamo todo mundo para que a gente possa resolver as questões, os conflitos da sala, os conflitos da escola, para que a gente possa fazer todo mundo entender que todos são responsáveis por um ambiente agradável, né? Que não sou só eu que vou ter que deixar essa sala de aula ser um ambiente bom. Todo mundo que está dentro da sala de aula vai ter que ajudar, né? Então, só que isso implica nessa postura, um professor que tem autoridade, que respeita os seus alunos e que consegue ter uma relação de afetividade com eles, né? Então, não é aquele professor bonzinho, não é aquele professor mole, aquele que não dá matéria, que não dá prova, que não dá nada, que passa todo mundo, aquele que deixa fazer o que quiser, não é. Isso é um professor incompetente, né? E irresponsável. Um bom professor é um professor que tem autoridade como líder da sala, mas que sabe respeitar todos os que estão ali, que sabe prestar atenção se alguma criança está com problema, ou com problema que ela traz de casa, que precisa que todo mundo ajude a resolver, o coordenador, o diretor, o conselho tutelar, né? Ou aquele aluno que está excluído do grupo, que ninguém gosta dele porque ele tem piolho, que ninguém quer sentar com ele porque ele cheira xixi, porque ele faz xixi na cama, de manhã acorda, não toma banho e vai para a escola, né? Então, a gente tem que olhar para esse aluno, né? Chamar essa mãe, escuta, mãe, ele não está tomando banho, o que está acontecendo? Né? Amanhã veio de novo sem tomar banho, tem que chamar de novo essa mãe, né? Então, um professor afetivo, ele tem esse olhar para tudo isso que está acontecendo nessa sala, né? Então, a discriminação de um grupo com o outro, tudo isso precisa estar. Esse professor tem que estar de olho em tudo isso e fazer essas intervenções, mediações, enfim, ok? Então, então, na sala de um professor como esse, dificilmente ele vai ter problemas com a indisciplina. Então, ele traz essa ideia aqui, né? A aula não é o lugar na qual o professor exige, decide e o aluno obedece. É um lugar democrático em que todos podem participar. O professor, nesse ambiente, cria situações estimulantes e incita os alunos a resolvê-las. Ajuda, dá conselhos, acompanha, trabalha junto e faz tudo para que eles sejam os personagens mais importantes da sala, né? Que é isso que a gente não pode esquecer, que a escola só existe porque existem os alunos. E o meu trabalho, o meu emprego de professora, diretora, funcionária, coordenadora, só existe porque existem os alunos, né? Então, eles realmente são os personagens principais desse movimento todo, né? Que não é possível aprender democracia se não se aprender a discutir, né? Que a construção de regras e normas feitas em conjunto entre alunos e professores é a condição para se conviver na aula, porque favorece um clima de cidadania e, ao mesmo tempo, favorece o ensino e a aprendizagem, ok? Então, num ambiente desse, democrático, afetivo, de respeito com todos, e mais aquilo que a gente falou, uma aula interessante, que tenha a ver, que tenha sentido para esse aluno, que seja cativante, pronto, muito dificilmente a gente vai ter problema de indisciplina. Pode acontecer um aluno ou outro que está com um problema muito mais sério, mas isso realmente é a minoria. Isso acontece sim, acontece de vez em quando, daquele aluno que por mais que você faça, você não dá conta de ajudá-lo. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? Então, no geral, é isso. Ok?
Bom, gente, eu espero sinceramente que tenha conseguido ajudar vocês nos estudos para a nossa avaliação. Eu deixei mais uma atividade no Life, é uma atividade para ajudar a compor a nota da prova. E ali eu coloco bem colocadinho, né, nas orientações, que eu não vou aceitar copia e cole, ok? Não vou mesmo, não vou nem corrigir, tá bom? O que eu quero nessa atividade de vocês que vale 2 pontos? Eu quero que vocês vão estar estudando. A prova, ela é tranquila, porque ela fala de assuntos tranquilos. Mas precisa que você estude para conseguir fazer a prova, né? Então, que leia o texto pelo menos 2 vezes, né? Então, o que eu quero nessa atividade? Eu quero o seu plano de estudos. Né? Então, você vai ter que sentar em algum momento para estudar para a prova, e no momento em que você sentar, você vai ler o resumo. Pode estudar pelo resumo, não precisa revisitar os textos. É interessante revisitar os vídeos, tá? Ele vai ajudar você a compor as suas ideias na hora de escrever, tá bom? Então, conseguiu tempo para assistir os vídeos de novo, assistiu aqui a minha aula, leu o texto, pronto, estou pronto para fazer a minha prova. Agora eu vou organizar as minhas ideias. Então tá, aula 1, deu mais uma lida naquele resumo. O que eu aprendi na aula 1? Aprendi isso, aquilo. Eu não quero um dossiê, não, é aquilo. No máximo uma folha e meia, no máximo 2. Mas eu quero que você escreva com as suas palavras, porque eu vi muito copia e cola, sinceramente, nessa disciplina, e eu não gostei nem um pouco, tá? Porque é um conteúdo tranquilo. Agora eu preciso saber o que de fato ficou para o seu conhecimento de tudo isso que foi trabalhado aqui. Então, é isso que eu vou avaliar nessa atividade que vai ser feita. Ok? Então, aula 1. Aprendi isso, aquilo. Aula 2. Aprendi assim, assado, cozido. Aula 3 a gente pula, né? Não precisa fazer. Aula 4. Tá? Então, é isso. Até a aula 6. Tá bom? Com as suas palavras, ok? Por favor. Não, realmente, se eu perceber que eu copiei e cole, eu nem vou corrigir. Então, a prova fica valendo 6, a atividade vale 2, você já tem 2 pontos com as outras atividades e os fóruns, ok? Mas, realmente, essa atividade, se eu começar a ler copia e cole, nem vou corrigir. Tá bom? Então, nós nos vemos no sábado, ok? E eu desejo ótimos estudos para vocês e muito obrigada por me ouvir. Tá bom? Um beijo e até mais.